Fala galera, mais um TQNC na área. Hoje nós vamos falar de Matrix. Estou aqui com meus amigos, vão se apresentar, mas antes deles se apresentarem, eu tenho que lembrar vocês de irem até o nosso site, ver lá todas as plataformas que vocês podem acessar a gente, todas as nossas mídias sociais, para vocês darem aquela visualizada nas coisas que a gente comenta. Comentar também para a gente o que vocês acham que a gente pode trazer aqui de informação, trazer aqui de debate, e vamos lá. Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais um TQNC, e hoje eu e Eduardo temos uma missão ingrata, né? Porque nós temos dois fanboys aqui de Matrix, o Alexandre e o Gabriel, né? E mesmo não tendo visto Matrix mais de 50 vezes como eles dois, nós estamos aqui para confrontá-los na sua visão canônica e dogmática de Matrix. Seremos bravos guerreiros, Diego. Bravos. A luta vai ser grande hoje. Mas antes da gente começar, a gente tem que deixar o site, né? www.tknc.com.br. Entra lá e, como o Gabriel falou, acessem nossas plataformas digitais. Ouçam os podcasts. O último do The Mandalorian tá muito legal. Vão lá e confere. Sim, eu sou um dos fanboys Matrix. Realmente é um filme que mudou minha percepção da vida e o universo e tudo mais. Então, eu estou muito feliz. A gente estava falando hoje sobre Matrix nesse podcast. Vai ter discussão pra caramba, vai ter viajeira. E a gente sabe que tá todo mundo errado, tá todo mundo certo. Matrix é isso aí. Toda hora você tá aprendendo alguma coisa. Então, vai ser bem legal. Aqui o Eduardo, vocês já sabem, vai ser uma briga difícil aqui. Vai ser complicado. Mas, Diego, vamos forte. Tamo junto. Então vamos lá, eu também sou fanboy, gosto muito, vi muitas vezes, assim como o Alexandre. Acho que cada vez que eu vi, eu aprendi uma coisa nova, ou desaprendi uma coisa nova, não sei nem dizer, de tão diferente que a trilogia, né? O filme e a trilogia como um todo, é do mundo aí do entretenimento, né? Mas vamos lá, Alexandre, vamos começar com aquele resuminho, para a gente falar um pouquinho só de como é o primeiro filme. Não, beleza. Eu vou fazer um resumo de um todo da trilogia. Então, né, o Matrix foi lançado em 1999, né? Naquele ano, né, do bug do milênio, como vocês lembram bem, quem, né? A gente tá velho, a gente lembra. Então, era o lance da mudança, né, de 1999 para o ano 2000. Então, tinha toda essa... Né, o mundo estava tenso com essa mudança, o que ia acontecer e tudo mais. Aí, pum, Matrix vem e é lançado. Então, 4 anos depois, né, saíram mais 3 filmes, ou mídias sobre Matrix. Teve Animatrix também, uma versão, né, com vários curtas de anime, explicando a história do filme, e teve, obviamente, a sequência, né, do Matrix Reloaded e Matrix Revolution, que foi gravado como um filme só e lançado no mesmo ano, e fecha aí a trilogia do Matrix. Óbvio, a gente vai falar bastante do primeiro filme, sem dúvida que, né, foi revolucionário. Eu só queria trazer alguns pontos aí, né? O filme revolucionou em muitas coisas no cinema, questão de efeitos especiais, todo mundo lembra Bullet Time, né, que é aquela cena a cena do Neo desviando das balas, uma coisa revolucionária no cinema. Teve também algumas coisas, o figurino que o Matrix trouxe para a época influenciou vários filmes depois dele, como Missão Impossível 2, por exemplo, e vários outros. E teve a questão também da tonalidade das cores, né? O Matrix tem muito disso. O Matrix foi gravado em 2 tonalidades de cor, tom verde para cenas que é dentro da Matrix e o tom azul para cenas no mundo real. Foi bem claro aí também e que foi colocado. Mas eu acho que além de tudo, né, da tecnologia, das cenas de lutas, das cenas de ação, eu acho que o Matrix traz essa mistura, né, da tecnologia com a filosofia, e isso realmente, né, abriu a cabeça de todo mundo e todo mundo realmente ficou mexido com o filme. Quer dizer, não todo mundo, mas sem dúvida influenciou uma época, né? A cronologia é essa aí, trouxe aí alguns elementos que ajudou a gente a entender melhor. Você falou da tecnologia que veio com o Bullet Time, né? E eu acho que foi muito satirizado, inclusive utilizado muito mais até do que o Bullet Time, que tem a ver, mais ou menos a mesma tecnologia, mas foi aquele chute da Trinity logo no início do primeiro, né? Que ela levanta ali meio que um Karate Kid, né? Meio que uma coisa meio, tem né, a referência nessa mesmo levada. E aí a coreografia fala. E aí eles usam, tipo,
foi colocado em um monte de filme aquilo ali, inclusive no Shrek tem a sátira com relação a isso e tal. Tem muita coisa, eu acho que de tecnologia tem muita coisa envolvida, que fez um salto, né, a mais. Também teve, eu acho que na parte de roteiro, eu acho que teve muita coisa de roteiro ali. Tudo bem, não tem grandes novidades com relação à trajetória do herói, aquelas coisas, do escolhido e tal, mas eu acho que o roteiro como um todo traz algumas novidades filosóficas que vão vindo em novos filmes mais à frente. Eu queria que você fizesse, na verdade, quando eu pedi você fazer o resumo, era o resumo do que acontece no 1, para quem nunca viu Matrix, sabe? Mas tá bom. Eu não acredito que aconteça de alguém que nunca viu Matrix entrar aqui, mas pode acontecer, um fã nosso que não viu Matrix. O mais jovem. E aí, né? só para falar o que acontece ali com quem é o Neo e o que acontece no primeiro filme, assim, bem rapidamente. Tá o que você lembra do primeiro filme, assim? Beleza, Mas antes de Alexandre começar, pode ser que, assim, eu acho que as pessoas devem ter visto pelo menos o 1, mas muita gente pode não ter visto o Animatrix. Chato pra caralho, mas eu acho que a Alexandre pode falar sobre isso. Não, isso a gente vai cortar na edição. Bem não ver. A gente vai cortar na edição mesmo, mas tudo bem. O negócio, um fun fact de Matrix aí, né? Eu tava no trabalho em 2016. Eu tava falando de filme e tal. Falei assim, putz, um filme que eu gosto muito de Matrix, né? Pra minha estagiária, ela falou assim, Matrix, né? Legal. É clássico, né? Aí eu, clássico, meu Deus. Tô velho. Mas tá, vamos lá. Tipo, quando a gente ouve isso, né, dá vontade até de morrer, né? Tipo, tô velho demais. Real. Mas é tipo a história do Senhor dos Anéis que o Gabriel compartilhou dia desse, né? Fez 20 anos, eu acho, do primeiro Senhor dos Anéis. Clássico. É de 99, mais ou menos. Então. É muito tempo, cara. É muito tempo. Tá tudo no Telecine Cult agora. Tá tudo lá. Na minha cabeça, tipo, saiu ontem, anos 90. Mas tudo bem, vamos lá. O que é Matrix, né? Matrix começa a história de um programador, né, que trabalha com programação. O nome dele é Thomas Anderson. É um cara que trabalha numa firma, só que ele tem uma vida dupla. Ele é um hacker também, conhecido como Neo. E nesse mundo, né, mundo da internet, ele acaba tendo contato com algumas pessoas e acaba aparecendo a questão para ele, tipo, o que é a Matrix. Existe toda essa discussão. O que é a Matrix e o que é a Matrix? E ele entra em contato com uma pessoa chamada Morfeu, que, né, é uma entidade aí, vamos dizer assim, no ramo dele, né, na vida dele como hacker. Ao final das contas, esse encontro acontece. Esse Morfeu, ele oferece ao Neo a chance de descobrir o que é a Matrix. Então ele tinha que escolher. Olha, e estava muito claro na hora que o Morfeu apresentou para ele. Então, você quer saber o que é a Matrix? Sim ou não? Então, a cena clássica, você já deve ter visto em vários memes ou outras referências, que é a cena das pílulas, pílula vermelha ou a pílula azul. Qual das duas você quer? A realidade ou o sonho? E ele escolhe a pílula da realidade, e aí ele entende o que é a Matrix. Ele acorda realmente no mundo real, e a Matrix é explicada, né, para ele. Então ele descobre que a Matrix é um programa, né, de interação social, e que os humanos estão presos nesse programa. A mente deles está presa nesse programa, que no final eles são escravos do mundo das máquinas. Então o ser humano, depois da criação da inteligência artificial, foi sucumbido à escravidão pelas máquinas. E a Matrix é essa plataforma que mantém o ser humano sob controle. O que acontece é isso, a gente acompanha no primeiro filme o caminho do Neo para se tornar o que eles chamam de o escolhido, que é aquela pessoa, aquele ser que consegue quebrar o sistema da Matrix e fazer ali o que ele bem entender, ou seja, ele consegue dobrar a Matrix, ele consegue entender que aquilo não é a realidade, ele consegue formar a realidade do jeito que ele quer. Obviamente tem vários pontos aí que a gente vai falar sobre o que acontece na Matrix e nesse caminho do Neo como escolhido, mas basicamente é isso aí. Vamos lá, Diego. O que você acha do primeiro filme, disso tudo aí que o Alexandre colocou como um resuminho? Vou começar pela polêmica logo, hein? Vou começar com a polêmica, que eu sei que os fanboys não concordam comigo, mas para mim o melhor filme é o primeiro. Eu acho que o Matrix 1 é o mais revolucionário no final das contas, né? É o que realmente faz o mind-blowing. Assim, a gente reclama muito hoje dos remakes, né, e da falta de novidades. Talvez Matrix tenha sido a última grande novidade do cinema, assim.
em termos de história de filme. Para ficção científica, não tenho nem dúvida, né? Foi a última vez que a gente viu uma história ser contada no cinema que você não tem outro filme igual o Matrix. Nem perto de ser parecido, assim. Lógico, tem filmes, por exemplo, até depois e antes, que você fala com alegoria de um mundo imaginário, um mundo que não é real, o que é realidade, o que não é. Essa discussão é uma discussão antiga, vai desde Platão e tal. Mas, assim, um filme que foque uma realidade alternativa, uma distopia igual a de Matrix, assim, é algo totalmente inovador para o cinema, né? Principalmente da forma e com a qualidade que foi feito. Então, eu acho que um pouco disso que você falou também, a tal da explosão de cabeça, né? Tipo assim, aquela coisa que traz uma coisa assim que você nunca tinha visto antes no cinema, né? Concordo com você, eu acho que o Matrix 1 tem isso e os outros não tem, mas continue. Os outros vão aproveitar essa realidade que o Matrix 1 traz. E eu acho um filme extremamente encaixado, né? Revendo agora, dia desse, fazer o podcast Matrix 1, você vê que o filme tem uma história totalmente encaixada do começo ao fim, é redondinho, assim. Você não tem uma vírgula para botar no Matrix 1 em termos de roteiro. Sem deixar de ter discussões de Matrix, né? Sem deixar que a gente ficasse... Eu não vou lembrar agora direitinho. Quando é que foi que fizeram o 2? Vocês lembram? 2003. 2003, né? Foi só isso. Eu achava que era mais tempo entre o... 4 anos. Foi. 4 anos. Naquela época... Foi seguido depois. 4 anos pra gente era muito tempo, né? Mas quando saca... Eu lembro de ver o Matrix 1 e ele acaba, né? Fica aquelas letrinhas do Matrix quando acaba. E eu lembro de parar de, tipo assim, falar, acabou agora, né? E, tipo, o que vai vir depois? E eles já contando com uma continuação, que a princípio não tinha, e depois eles confirmaram e tal. Então, até por isso esses 4 anos ficaram mais. Então, eu acho o Matrix 1, assim, se eu tivesse que dar uma grande qualidade para ele, é isso, assim, é inovação. Todas as outras inovações que o Alexandre relatou aí, de roteiro, de efeitos especiais, de roupa, de cenografia, disso tudo, isso tudo é consequência de uma história muito, desculpa, palavrão, muito foda. Uma história, assim, fantástica, uma história, né, que já ronda livros de ficção científica e tal, mas que foi feita de uma forma, assim, de obra-prima mesmo. Isso tudo foi muito bem feito para que essa história pudesse ser contada. Essa questão das cores é clara, assim, quando, né, você percebe os tons diferentes, principalmente no primeiro. Você percebe os tons diferentes, os próprios personagens, a interpretação dos personagens, então, é fantástica, assim. Tipo, você pega o Morpheus, ele dentro e fora da Matrix, ele é mais o mesmo personagem. Você pega o Neo, você já vê uma diferença muito grande de quando ele está fora da Matrix e quando ele está dentro da Matrix, mostrando esse descompasso entre que ele ainda está e os outros. A Trinity tem uma diferença maior que o Morpheus e menor do que o Neo. Então você vê que eles vão dando esses tons para os personagens, mostrando esses detalhes. E para encerrar, assim, para não falar muito, a cena em que o Neo acorda no mundo das máquinas, né, no mundo real, para mim é uma das melhores cenas do cinema, assim, não só pela produção. Você pega um filme de 99, aquilo ali é fantástico ver até hoje, com uma qualidade gigantesca, mas não só por isso, né? Porque a cena começa na questão das pílulas, que até hoje virou até meme, de tão, né, a conversa dele com o Morpheus, ele sai, a forma como ele acorda, a gente teve discussão sobre o espelho, sobre aquilo tudo, depois a gente vai falar disso com mais detalhes. Quem não viu essa cena, veja, põe aí no YouTube, e ele acordando, e toda a relação dele de como se fosse um bebê nascendo, né, toda a relação tem isso, aquele invólucro parecendo realmente um útero que é rompido, e a desconexão dele da máquina como se fosse um cordão umbilical, tudo que é a forma como foi feita foi fantástica. Então, essa cena, para mim, a melhor cena de Matrix é essa cena, porque eu acho que ali tem diálogos excelentes, tem cenas muito boas nos 3, mas ali, além do diálogo, tem a cena, tem a simbologia, tem o rompimento e tem a semente que faz ter Matrix até hoje no 4. Então, para mim, é fantástico. Isso é uma realidade mesmo. Eu acho que aquela cena ali é uma das mais bonitas de Matrix, se não do cinema. Não de beleza, né? Porque beleza você encontra em várias outras cenas até muito mais bonitas, mas a construção dela como um todo, né? Que nem você falou. Mas eu ainda tenho algumas cenas que, na verdade, não pela beleza da cena, mas pelo diálogo em si, que eu acho que ainda superam o diálogo e não a cena em si. Essa cena realmente é uma das cenas mais interessantes de todas. Vamos lá, Eduardo. Taca a pedra nessa vidraça aí. Cara, eu concordo com o Diego que o melhor filme foi o 1. O 1 é fantástico, é realmente uma história fechada. Ali você tinha várias opções de continuação, e eles escolheram por uma, mas eu
sempre imagino um lado mais caótico. Cara, eu gosto assim. Então, eu imaginei outra parada, mas tá bom, né? Fizeram desse jeito aí, agora a gente viu. Mas assim, o 1, pra mim, é o melhor. E uma coisa que me deixava intrigado, e assim, no 2 e no 3, pela escolha do roteiro deles, né? Acabaram explicando de uma forma, é que o Morpheus achava que o cara era escolhido, ele não se achava escolhido, e o Oráculo falou pra ele que ele não era escolhido. E aí isso, para mim, dava uma margem para uma história fantástica. E aí foram pelo óbvio. Ele era o escolhido. Então tá. Então, para mim, o primeiro era o melhor porque deixava na dúvida. Esse é uma das coisas que a gente faz com Matrix, né? A gente tem que interpretar muito a todas aquelas falas, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história com Matrix. Eu acho que meu começo com Matrix foi muito interessante, porque eu não vi Matrix no cinema, não conheci Matrix em 99. Eu vim a conhecer Matrix quando ele passava na TNT o tempo todo. Ele passava a TNT, do primeiro horário do TNT até o último horário da grade de TNT, era Matrix o tempo todo. E foi interessante porque eu não tinha o menor interesse em ver aquele filme. Eu achava o filme meio louco, né? Eu achava, esse filme é uma laranja mecânica da vida, filme maluco do caramba, né? E aí vai ter gente me tacando pedra pela laranja mecânica aqui, mas tudo bem. Só que aí teve um amigo meu... Você não pode falar mal de laranja mecânica, né? Vamos partir disso, tá? Pois deixa pra lá. Tá. Vamos manter aqui Matrix. Não vai querer criar outro debate. Pode sim. Não pode. É a opinião dele. Vai. É da Telecine Cult, gente. Cuidado. E aí laranja mecânica, pra mim, o que para as novas gerações vai ser o Matrix. Tipo isso, é verdade. Mas aí um amigo chegou para mim e falou assim: Gabriel, você tem que ver esse filme, você vai adorar esse filme. Eu falei assim: pô, não é possível, cara, que maluco do caramba. Todo mundo fala que esse filme, que ninguém entende esse filme é maluco e tal. Aí, não, cara, vê esse filme, que esse filme tá na tua área, você vai entender, você vai gostar, vê que você vai gostar muito. E aí eu passava o tempo inteiro no TNT, eu fui lá e coloquei para ver. Cara, eu fiquei tão viciado, tão apaixonado por aquele filme, que eu, em um dia que passava a grade inteira, eu vi umas 4 ou 5 vezes o filme direto, assim, sem parar. E aí, só que aí isso aconteceu na TNT exatamente porque sairia, né, as sequências, o 2 e o 3, então estava faltando um ano ou menos de um ano para sair a sequência. E aí eu comecei a ficar louco pelo filme, pela tudo que tinha, né, na informação do filme e tal. E aí eu comecei a acompanhar e ver no cinema os outros dois, as sequências. O 1, para mim, ele é, como o Diego falou, ele é uma perfeição, não tem nada para tirar dele ali, para mim, não tem uma vírgula para tirar. Não que eu acho que o 2 e 3 tenha que mudar coisas, mas aqui é aquela coisa, você acaba tendo sempre uma coisa que você fala assim, poxa, seria bacana se fosse assim e tal, não sei o quê, mas eu gosto muito da visão do autor, né? Eu gosto de... Não, o autor teve essa visão, então eu quero entender a visão dele, né? Eu quero interpretar a visão dele, não colocar a minha visão no filme dele, né? Então, assim, eu acho que tanto o 2 quanto o 3 foram maravilhosos, e obviamente, para mim, assim como para o Alexandre, vou dar um spoiler logo aqui, o 2, mas para a gente porque a trilogia é muito boa. Então, é óbvio, o nascimento da Matrix, a explosão de cabeça do 1, a perfeição do 1, ok, ele é perfeito. Só que se ele tivesse sozinho, ele não seria completo. E o 2 dá uma formação, uma completude a tudo da trilogia. Não, então, eu ia aqui no meu caderninho aqui das perguntas que eu iria fazer, né, do roteirinho, eu ia perguntar uma coisa que meio que a gente já respondeu, né? Eduardo, você acha que Matrix 1 é o suficiente ou ele precisava realmente do 2 e 3? Ele poderia ser um filme sozinho, fechado? Eu acho que poderia. Eu acho que poderia ficar sozinho, fechadinho, como filmes conceituais que fecham assim, deixam margem para interpretação e cada um acha o final que quer e boa. Eu acho que estava bonito ali, estava brilhante. Depois fizeram a continuação. Você acha que tem caminho para interpretação ali? Porque ele fecha, o filme fecha. Ele é uma ligação dele para Matrix, né? Porque até então a gente não sabe para quem ele está ligando, mas é como se ele estivesse ligando para Matrix em si, dizendo que a partir de agora ele é o escolhido e que ele vai acabar com a hegemonia da Matrix, que ele vai tirar as pessoas de lá e tal, que ele vai contar a verdade para as pessoas, né?
Você acha que ali ainda cabe interpretação? Porque tá bem fechadinho, né? Não, mas assim, é aquilo que eu tava falando. Se ele não era o escolhido e passou a ser o escolhido, por que não poderia ser um escolhido já de origem, acontecer de aparecer um outro escolhido? Ou melhor, aparecer outras pessoas que não são escolhidas e virarem escolhidos, sacou? E aí daria outro tipo de filme, outro tipo de continuação, e aí cada um podia pensar de uma maneira diferente, porque aí teria essa dúvida, né, no filme, e gerar mais discussão sobre o filme. Tá, então entende? você acha que deveria ter continuação. É o seguinte, está falando que poderia ter uma continuação diferente da 2, mas que Não, o ideal é que tivesse uma continuação. Não. Eu gostaria de uma continuação diferente do que teve, mas eu acho que poderia acabar no primeiro, como muitos filmes conceituais acabam, e gera uma discussão sobre como que deveria ter continuado, ou até como que foi o filme, e o final foi bom, foi ruim, e tipo isso, entendeu? Beleza, vamos lá. Alexandre, você acha que deveria terminar? Não tem como. Não tem como. Um tem início e fim? Para você, o 1 tem início e fim? Tem início e fim. O filme poderia ter acabado, mas, meu Deus, que desperdício. Pô, se você não continuar um filme desse, cara, né? Tem filme, eu concordo com o Eduardo, tem filme que é conceitual, tem filme que acaba ali e deixa a mensagem aí pra galera. Agora, não tem como Matrix não continuar. Você quer mais respostas, você quer ver mais. Então, ainda tem bem que muito continuou. mundo para ser explorado, né? Tem muita informação para ser explicada, né? Diego. Mais polêmica, vamos lá. Eu sou o cara das polêmicas. Para mim, Matrix não é uma trilogia, tá? Para mim, não é uma história contada em 3 filmes. Para mim, a Matrix 1 é um filme, depois fizeram uma continuação com 2 filmes. Eu acho que Matrix 1, para mim, o meu conceito da história, tem a história do Matrix 1, e para mim, inclusive, o que deixa entender no final de Matrix 1, eles até mudam o caminho que parece ser seguido, né? Porque o que parece para mim no final do 1 indicar que o Matrix, o Neo vai chegar arrebentando com aquilo tudo, né? O próprio Smith não tá ali no final do 1. Ele foi destruído e a gente não vê. Não tem, diferente de outros filmes que deixam um gancho, né? Acho que se esse era o plano deles, ia aparecer o Smith ressurgindo em algum lugar, ia dar alguma indicação do caminho que eles queriam seguir. No 2 e no 3. Não tô dizendo nem que foi nem que não foi. Eu tô falando assim, que você vê o filme, você não tem o caminho que ele pega no final do 1 é um caminho de encerramento mesmo, né? O Neo vai chegar e vai ser o revolucionário, entre aspas, vai ser o herói que vai conseguir acabar com a Matrix, né? E trazer a liberdade para a raça humana. O 2, para mim, faz um recomeço. Eu acho que eles recomeçam. Quando eles introduzem a questão do Smith, quando eles reconstroem a história a partir de Zion das máquinas indo atacar Zion no plano físico. Então, eu lembro disso. Eu lembro de quando a gente acabou o 1, no cinema e tal, nossa expectativa era uma, e quando a gente vai ver o 2, tem uma quebra de expectativa em relação ao que o Matrix 1 dava, né? Até porque eu lembro que assim, a gente ficava com qual era a situação que a gente pensava quando acabou o 1. Depois que a gente vê o 2 e o 3, a gente vê que o caminho foi outro. Mas que a fonte de energia deles era a Matrix das máquinas, né? Então, se o Neo conseguisse desconstruir aquilo, né, a ideia era pensando, né? E aí você vê que já tem muita coisa para pensar mesmo com o Matrix sendo encerrado. E um bom filme faz isso, né? Ele é fechado, mas ele te deixa várias questões. Você corta o suplemento. Se ele acaba com a Matrix e consegue acordar as pessoas, ele acaba com o suplemento das máquinas, e no mundo real também tem uma vitória. Mas aí o filme dá um outro caminho, que é óbvio. Se você vai continuar essa história, você precisa complicá-la, né? Não pode ser um negócio só... Não posso fazer um filme só do Neo ganhando das máquinas e acabou, né? Precisa ter as dificuldades de cada filme. Então, assim, na minha cabeça, eu vendo os filmes, me parece muito claro isso, assim. Não sei se foi realmente, mas no final me parece que tinha uma ideia de um filme e depois foi feita uma continuação com 2 filmes. Diferente de outras trilogias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, bem clássico. Poderoso Chefão. Tem o primeiro filme e tem o segundo filme. O terceiro filme, né, virou uma trilogia, mas não é uma trilogia. São 2 filmes, o primeiro e o segundo, né? E depois resolveram fazer um terceiro, e que você já vê que a história já dá um outro caminho. Já é uma outra concepção de filme diferente do 1 e do 2, né? Então, assim, é uma trilogia porque são 3 filmes, né? Se for pegar o pé da letra. Mas é diferente de uma trilogia tipo Star Wars, que é uma história contada em 3 filmes. É claramente, né? Por mais que o 1 tenha sido feito também para ser sozinho, tipo Matrix. Mas eu acho que a história ali, o 2 continua a história do 1 mais interinamente, assim, mas pega o ponto de onde saiu e continua dali, não tem tanta quebra. Essa é a minha concepção polêmica, que eu sei que não é da maioria. Eu acho que o que você está falando me parece óbvio, foi o que eu comentei com o Eduardo. Ele fecha, ele fala sobre o fechamento dele, e fica, para quem está assistindo, uma sensação de que
ele vai vencer a guerra, né? Ele vai acabar com as máquinas. Mas como? A gente quer saber como. Exato, é isso, exato. Cara. Aí a continuação é necessária nesse ponto. Você querer saber como não significa que seja necessário uma sequência. Não é. Mas que desperdício. Foi o que você falou do Star Wars, velho. Você criou um universo. Coisa, igualzinho. Você criou um universo. É que nem a gente viu a trilogia original de Star Wars a vida inteira. Aquilo aí tá fechado? Tá fechado. Você não precisa de mais nada. Mas você ficou a vida inteira querendo saber o que acontecia antes, e eles fizeram muito bem feito, o que ia acontecer depois, eles estragaram. Mas, assim, estava na imaginação, entendeu? Não precisava contar o antes e o depois. Mas o universo daquele, isso aqui é mais, né? Em Matrix é a mesma coisa. Mas não havia necessidade. A história estava contada ali no 1. Então, eu não concordo, e eu acho que eles fazem muito apanhado do primeiro filme, que dá conexão, essa conexão que você fala que não enxerga, né? Para mim, ela é muito clara quando eles fazem todas as conexões nos filmes seguintes e mostra a ignorância do Morpheus, a ignorância do Neo, a ignorância da Trinity, a ignorância de todos eles. Eles não sabem a realidade. Então, esse não saber, essa ignorância deles, eles ignorarem a realidade do que realmente está acontecendo, demonstra que aquele final do Matrix 1 foi só uma bravata do Neo, foi só eu vou fazer porque eu acho que eu sou super poderoso, entende? Mas a minha grande dúvida, cara, é se esses pontos, eles souberam explorar pontos do 1 que a gente ficava pensando para depois aprofundar e até mudar no 2 e no 3, ou se é algo que realmente já estava lá para depois ser explorado, entendeu? Eu tendo a achar mais que a primeira opção. Tinham muitos pontos muito interessantes no 1 que não foram aprofundados, porque não tinha como, e eles souberam pegar isso no 2 e no 3 e trabalhar para criar a história, aprofundar a história. Acho que foi isso mesmo. Eles adotaram uma linha ali, eles precisavam dar uma continuação, e foi essa linha que eles adotaram. Concordo plenamente. Eu não acho que eles deixaram propositalmente, não é isso. Eu só acho, assim como o Alexandre falou, que existem fios soltos que a gente fica se perguntando quando acaba e que fica assim, cara, eu quero explicação, eu quero conhecer, eu quero saber. Porque não que nem o Eduardo falou, né? Não é uma... Sim, isso é uma boa história, mas isso acontece que diferente de você falar, por exemplo, de dois casais, tal, não sei o quê, uma comédia romântica e deixar pontos soltos e liberar, ou então... Não, isso é uma ficção científica, então você quer conhecer o universo, é muito diferente, entendeu? E então, eu acho que o que faz falta é isso, é o conhecer o universo, e eu acho que o ponto do conhecer o universo, eles abrem com 2 que realmente faria falta, entendeu? Se não tivesse. Sim, não, faria falta. Mas meu ponto é justamente assim, eu acho que se só tivesse sei lá, os irmãos que eram irmãs Wachowski lá, morressem. Só teve ninguém nunca completou aquela história pra nada. O 1 é um filme fechado, é um filme que tá lá. Mas se não tem o 3, fica uma coisa pela metade. Então, assim, é uma história fechada, uma história que tá lá, dúvida, entendeu? Mas que tem um potencial dentro disso que você está falando, para ser aproveitado. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Dentro disso que você está falando, tipo, o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel sozinho não é nada, né? Tipo, não termina, ele só começa, né? Ali é uma história dividida em 3, realmente. Exatamente. A história do Anel, eu entendo isso. A ser levado para a montanha. Então, se eu paro no primeiro, se eu vejo só o primeiro, cara, não tem nada ali. Mas, assim, Matrix não é isso. Não é uma história que começou no 1 e se você não vê o 2 e o 3, você vê o 1 tranquilamente sozinho, como a gente viu durante algum tempo. Pelo menos eu vi no cinema só o 1, assim, tinha expectativa na época de se fazer mais. E era um filmaço, fantástico. Bom, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos entrar na toca do coelho aí. E eu quero saber, assim, da visão de vocês dentro do universo como um todo. Vamos falar agora do universo como um todo. Você acha que o filme 1, ele é algo que faz toda a diferença na história como um todo, só ele, na história como um todo? Porque eu perguntei do filme 1, né? Mas na história como um todo, você acha que só ele consegue explicar não, mas ter a profundidade dos outros, se não tivesse os outros, Diego? Cara, eu acho que ele tem as sementes. As sementes estão todas ali. Eu acho que muito do que a gente depois vê no 2 e no 3 são coisas que a gente pensava sobre Matrix, até sair o 2 e o 3, entendeu? Assim, a questão do oráculo, a questão de quem construiu aquilo, qual a finalidade, como é que funciona, outras versões, tudo isso a gente ficava naquela, né? E tinha teorias e tinha não sei o quê. Então, eu acho que, assim,
O 1 já tem o germe daquilo, já tem a sementinha lá plantadinha. Mas, obviamente, não explica. Nem teria como, ainda mais para um filme naquela época, daquela duração. Não dá, não tem como. Talvez se fosse uma série de TV, você conseguiria abordar isso tudo, né? Porque nem o 2 e o 3 conseguem aprofundar tudo. Fica um monte de questão levantada e a gente vai falar disso depois. Eu acho que o 1 lança as sementes. No 2 e no 3 a gente já começa a ver a árvore, você. entendeu? Eu já falei, cara, eu acho que o 1 tava de bom tamanho e explicava bastante coisa, mas veio 2 e 3 para explicar como eles queriam, né? Sim, mas o que eu tô te perguntando agora é assim, dentro do universo completo agora, vendo o todo, você acha que o 1, se você visse só o 1, você conseguiria ver o todo? Para você, o todo tá ali dentro do 1? Eu entendi, Você conseguiria entender o universo Matrix que é apenas o 1? Não, porque o 2 e o 3 foram justamente para justificar o como eles iam seguir o roteiro, né? Então eles expandiram de uma forma diferente do que a gente imaginava, pelo que a gente tinha visto no 1, né? Ver só um, então você não vai ter o amplo que é. Agora, o 2 e o 3 veio para explicar isso, mas não que o 2 e o 3 sejam melhor por isso. Não, sim, não tô falando isso. Eu não tô te pedindo para você falar que é melhor ou pior. O que eu tô pedindo é, você acha que vendo um, você consegue imaginar o que existe fora da Matrix, entende? Consegue imaginar Zion, você consegue imaginar todo o universo Matrix, entendeu? É isso, né? Você conseguiria, assim como você falou, a tua fala foi, né? Deixa em aberto que eu passo daqui em diante a imaginar o que possa acontecer, né? Você acha que conseguiria imaginar tudo aquilo? Não do jeito que foi, sim, mas, tipo, tão complexo quanto, ou não? Ou seria algo menor, entendeu? Esse é o ponto. Mas é aí que tá, né? Zion não é complexo, né? Zion em si, a cidade é simples, né? Não tem uma complexidade. Nossa, Zion. Porque no primeiro filme parecia uma cidade lendária, enorme, gigantesca e tal. E aí nos filmes mostra que é uma cidade cavada lá no meio da terra, tem a complexidade de máquinas trabalhando de maneira sem inteligência para poder eles controlarem, mas assim, Zion não tem nada demais, se você for ver mesmo. E outra, não tem outras cidades, né? Não fala de outras cidades, parece que só tem uma. Parece que a cidade, a parte das máquinas também só está em um lugar no mundo. É meio estranho, mas assim, isso eles deixam em aberto no 1, no 2 e no 3. Eles não explicam bem como é que está o mundo inteiro. Eles só explicam uma parte do mundo, né? Que é os Estados Unidos, que para os Estados Unidos é o mundo. Então, Zion é um paralelo do Zion não é nos Estados Unidos, não. Zion é um paralelo do que se explica no Animatrix, que conta a história do antes da Matrix, né? Então, tipo, antes da Matrix, com a guerra que aconteceu entre humanos e máquinas, as máquinas se isolaram na cidade 01, que fica, né, ali, meio que se você for ver no mapa, fica bem na região do Oriente Médio, Israel, sim, né? Uhum. Então eles se isolam na cidade 01. Então eles têm uma cidade provavelmente só. Buscando o sol, né? Como sim, como eles falam que antigamente as máquinas se alimentavam do sol e que os humanos lançam a bomba justamente para isso, é ali uma região em que tem menos mais incidência solar, menos chuva, menos nuvem, menos tudo. Então, provavelmente as máquinas então faz esse paralelo. E aí Zion faz o paralelo reverso do tipo, depois que as máquinas tomam o mundo, aí a humanidade se concentra numa cidade só que é Zion. Então é mais ou menos essa, tipo, a história se invertendo, né? Sim, mas eu imaginava que Zion era uma cidade gigantesca e, porra, era lá no núcleo. Foi o que o Gabriel falou. Aí vai dar o que a gente imagina e tal. Dava para imaginar bastante coisa, mas sem dúvida tem um ponto não dá para ir né? Quando o Matrix 1... 100% na linha. E aí eu entro também no que eu falava antes. Quando você tem o Matrix 1, como ele só tem as sementes, eles deixam você imaginar. E aí você consegue imaginar um mundo mais fantástico possível. Quando você... Isso não é para Matrix só, isso é para qualquer filme. Isso aconteceu com Star Wars quando a gente imaginava o 1, 2 e o 3 antes e imaginava... Então, assim, você cria na sua cabeça uma coisa muito grande que talvez para o cinema eles não consigam. Então, imagina o Zion, um negócio gigantesco, sei lá, do tamanho de um país cheio de tecnologia, cheio de coisa. E aí, quando aquilo vai para a tela, você tem sempre a frustração, o choque com a realidade, né? Porra, eu imaginei isso e aqui tem isso, eu imaginei esse caminho e vai para o outro. Então, contar uma história é sempre bater de frente com essas frustrações e com a imaginação, que a pessoa já tem. Então, tem essa dificuldade.
Não, sim, mas ficou muito focado no Zion, mas eu acho que a minha questão foi um pouco... Eu dei o exemplo do Zion, mas tem muito mais coisa que é colocada nos outros filmes, como, por exemplo, sentimento das inteligências artificiais, que até então não tinha sido abordado nos filmes anteriores. A questão dos programas, né, das inteligências artificiais, dos programas ali, poderem viver na Matrix como exilados e aí serem vistos como a introdução, né, do anjo, do demônio até, porque o primeiro vídeo tem um pouco isso, né, e do lobisomem, e por aí vai, né, e tem muitas outras coisas que é introduzida a partir dali. E a minha questão é essa: será que a gente conseguiria colocar toda essa visão dentro de Matrix com um único filme? Eu acho que não, mas me parece óbvio que não. E aí vem a tua questão, Diego, que você falou, que é muito interessante. Se elas tivessem morrido no primeiro filme, né, o que seria do segundo e do terceiro, né? O que viria? Quem é que imaginaria algo parecido com aquilo, né, para trazer uma continuação, né? Esse é o ponto. E você, Alexandre, você entendeu a minha pergunta e acha que é mais ou menos por aí? Não? Eu entendi, mas é aquele negócio, né? Tipo, a gente vai abordar e caminhando no buraco do coelho, a gente vai em cima da linha que foi apresentada pra gente, né? É óbvio que, porra, do primeiro filme, que nem o Diego falou, você tinha semente ali para ir para um monte de lugares, entendeu? Mas o lugar que foi o que aconteceu na trilogia 2 e 3. Lógico que ainda sim, depois da trilogia 2 e 3, tem um monte de ponto ainda para ir, tanto porque tá surgindo o 4 aí em 2022. Então, pode ser uma continuação desse mundo, desse universo. Mas eu tô muito feliz com a continuação que eles deram, né? Mesmo com todas as perguntas não respondidas, eu acho que faz parte de um grande filme, né? Ainda fazer você pensar nisso, e toda vez, que nem você falou no começo, toda vez que você assistir, você aprender alguma coisa nova, rever um conceito, eu acho que é um dos pontos fortes também da trilogia como um todo. Mas, Alexandre, já foi confirmado 2022, porque ainda está 2021, né? 23 de dezembro. É quase 2022, vai. 2022, tá ali. Né? Quem vai no Natal ver a parada? Confirmado, sim. Já tinham adiar para 2022. Eu quero ver o que vai acontecer nesse 4. Vamos lá. Eu acho assim... O risco é grande. O risco é muito grande. Eu acho que tem uma certa burrice proposital ali no filme das máquinas, porque tudo bem, elas se alimentam da energia solar. A partir do momento que elas conseguem extrair dos homens, né, da humanidade, a energia que elas precisam, elas não começam a pensar em como se libertar disso. Eu acho estranho, né? Porque ela pode ter energia eólica, ela pode ter nuclear, pode ter vários tipos de energias e evoluções que elas não fazem. Vamos ver o que o 4 tem para dizer para a gente, como é que foi a evolução disso tudo. Mas vai... Eu tenho uma questão aqui. Eu acho que a gente tem que parar por aqui esse primeiro bloco, e aí vamos começar no segundo bloco a falar do segundo e do terceiro e das teorias malucas que vem a partir do segundo e terceiro, porque eu acho que o primeiro realmente não tem tanta teoria assim, e a gente vai para o segundo e terceiro. Então, galera, muito obrigado por ouvir a gente. Vamos para o próximo podcast agora para falar sobre todas essas teorias. Acompanhem o próximo podcast e até mais. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, entrem no site, sigam a gente nos agregadores e não deixem de ouvir a parte 2 desse episódio sobre Matrix. Valeu.